porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória ficará entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja perecerão, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e o teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, e nem sabedoria alguma. Voltei-me e vi, debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Coisa boa, né, meu irmão? Eu vi um homem sábio falar. E todos nós sabemos que Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, Provérbios e Eclesiastes, são escrituras do rei Salomão ou do sábio Salomão. A gente sabe que Salomão, quando jovem, vai escrever Cantares de Salomão. Por quê, pastor? Porque ele era jovem, estava conhecendo o primeiro amor, tudo era novo, estava começando. Homem que, segundo a Bíblia, conquistava 700 mulheres e 300 concubinas, homem cheio de cavalos, aparelhados para a guerra, cheio de dinheiro, cheio de tudo abastecido que existe no mundo. Reis e rainhas vinham de longe para aprender da sabedoria de Salomão. Mas por que, pastor? Porque a sabedoria de Salomão não vinha dele, vinha de Deus. E a gente sabe que a oferta que Salomão fez, ela foi fora do normal. Como assim, pastor? Você pode ler 2 Crônicas, capítulo 7. Você vai ver que ele faz um sacrifício, pelo menos 7 dias, sacrificando o templo que ele havia construído a Deus. Ele constrói a sua casa, constrói o templo a Deus, e após o templo construído, ele vai oferecer sacrifício de holocausto em adoração a Deus. E segundo a Bíblia, se a gente vai fazer a conta, Salomão ofereceu 144 mil animais em oferta ao nosso Deus. Você fala, pastor, isso é fora do normal. Com certeza. Imagina um homem que tem 144 mil bois, ou 144 mil ovelhas, ou 144 mil novilhos, ou 144 mil camelos. É muito animal que ele oferece a Deus, por causa que Deus deixou ele construir o templo. Pastor, de quem era esse sonho? Era de seu pai Davi. Davi queria fazer um templo em adoração a Deus, mas Deus disse para Davi, leva lá e fala para ele, você não vai construir um templo em adoração a mim, porque nas suas mãos tem muito sangue, mas aquele que vai te suceder, ele vai construir um templo em adoração. Quer fazer um templo a mim? Já deixa meio caminho andado. Aí o rei Davi vai deixar ouro, vai deixar prata, vai deixar bronze, vai deixar pedras preciosas, tudo já preparado
para que Salomão comece a construir ao templo do Senhor. E esse templo é erguido e depois de pronto é feito esse enorme sacrifício. E Deus se agrada tanto de Salomão que Deus aparece pela segunda vez a ele e diz assim para Salomão: pede o que você quer. Ele olha e observa e pensa: o povo é muito grande, eu não tenho sabedoria para governar este povo. Eu não tenho condição de governar um povo tão numeroso. Eu sou jovem, e jovem muitas vezes é inconsequente, não tem muita sabedoria, mas ele pede o que é mais importante. Ele fala: Senhor, que o Senhor me dê sabedoria para governar este teu grande povo. E ele já reconhecia: primeiro, não tenho sabedoria; segundo, o povo não é meu, é teu, oh glória. E Deus diz: você me agrada na adoração e também me agrada no teu pedido. Quando você agrada a Deus na adoração, no sacrifício e na sabedoria para pedir, Deus disse para ele: porque você não pediu a morte dos teus inimigos e não pediu dias alongados, eu te dou sabedoria, como antes de ti não teve e nem depois vai ter, oh glória. E eu vou te dar riqueza, como antes de tu não teve e também depois de você não vai ter. Se você já está recebendo, você vai glorificando o nome de Jesus, porque Deus se agrada do teu sacrifício nessa noite. Aí Deus fala para ele: meu filho, por causa disso eu vou te dar sabedoria. E o primeiro teste que acontece, Deus dá a oportunidade para ele, não para demonstrar sabedoria, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Quem se lembra o que aconteceu? Existiam duas mulheres. A fome estava grande, ou melhor dizendo, me perdoe, o povo nasceu os dois meninos. As duas mulheres geram no mesmo tempo. E uma delas tinha o costume de colocar o neném para dormir junto com ela. E ela, pela noite, rola sobre a criança e mata o bebê. E depois, quando ela acorda de madrugada e vê a criança morta, ela troca as crianças. E a mãe que tinha cuidado do filho acorda pela manhã e olha e vê que não é o teu filho. E a outra dizia: não, esse aqui que é o meu, o vivo, o seu é o morto. E eles levam até Salomão para saber o que Salomão faria. E Deus já dá um indício da sabedoria do homem. Ele olha para elas. Uma diz assim: ó, é o meu filho, o morto é o dela. E o rei Salomão diz: faz o seguinte, traz para mim uma espada. Eu vou dividir a criança no meio e vou dar a metade para uma e a metade para outra. Aquela que não era mãe de verdade disse: assim seja feito. E a que era mãe de verdade disse: não, antes dê o filho para ela. Ele pega a criança e entrega para essa mãe. E ele fala: porque uma mãe verdadeira jamais queria ou deixaria o seu filho morrer. Oh glória! Ainda que uma mãe que amamenta esqueça do seu filho, todavia o Senhor, Ele não se esquece de você. Pega na mão de alguém aí, pega na mão de alguém e fala: 2026 é o ano da sabedoria de Deus sobre a tua vida. Não vai precisar pedir muita coisa, é sabedoria. E a sabedoria que Ele está te dando é que vai te colocar o malaia canto, elebaracando, na presença e no centro da vontade dele. Oh glória, seja Deus louvado eternamente. Pastor, a gente está num culto de ceia e o senhor vai pregar sobre Eclesiastes. Sabedoria vem de Deus, meu irmão. Aqui a gente vem para falar dele. Jesus era o arquiteto de Deus. Desde a fundação do mundo, ele era as delícias. Entenda uma coisa, pastor,
A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que o homem. Por quê? Porque Deus veio para confundir aqueles que pensam que são com aqueles que não são. Ele pega lá do monturo, ele pega da sarjeta, ele pega do álcool, pega da droga e faz assentar entre os príncipes para saber que quem pode fazer é Deus. Aquele que mentia não mente mais, aquele que engana não engana mais, aquele que roubava não rouba mais. E assim Deus vai fazendo. Isso aqui que a irmã Rafaela disse é muito sério. Essa semana, no mesmo bairro onde a gente estava trabalhando, mataram um homem a tiros lá em Campinas, na região do Campo Grande. E chegou o vídeo, chegou a foto, e dá para ver pela foto que o rapaz era um usuário, um dependente químico. Aí você pensa, meu Deus, quanta gente se perdendo, quanta gente está morrendo, quantos o inimigo tem ceifado. Às vezes a gente não conhece a história ou a trajetória, porque ninguém morre. Escute bem o que eu vou te falar: ninguém morre sem Deus dar uma oportunidade. Porque Salomão está dizendo sobre isso. Ele entendeu, viu debaixo do sol. Porque o que nós vamos fazer? A sepultura é certa. Ah, pastor, eu sou o primeiro que quero ser arrebatado e não passar pela morte. A morte é dolorosa, é triste. Nós não nascemos para morrer. Mas por que nós servimos ao Senhor? É porque nós sabemos que depois da morte vem o juízo. Depois do juízo sai a sentença. Aqueles que estiverem com Deus vai ressuscitar para a glória eterna. E aqueles que estão diante de Deus para o tormento eterno. E as pessoas ainda não entenderam isso aqui. Nós vamos encontrar com Deus ou em vida ou após a morte. A sabedoria de Deus nos dias de hoje é essa: nós entendermos a vontade e o querer dele. Porque Salomão escreve Cantares de Salomão quando ele está apaixonado, amando. Vai falar da mulher sulamita, aquela que ele queria conquistar, aquela mulher que era cuxita, africana. Porque, segundo os historiadores, ela era uma mulher bem lenar, ela era da cor do carvão, da cor da camisa do evangelista, do missionário aqui. E Salomão amava aquela mulher. E é Deus mostrando o amor de Cristo para conosco. Não é o amor eros, é o amor ágape, da igreja que é amada por Cristo. Jesus não está preocupado se você ama Ele. Nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Mas ainda que você não ame Ele, Ele te ama. Pega na mão de alguém e fala para ele, fala para ela. Ainda que pareça que você não ama Cristo, Ele te ama. Ele te ama. Ah não, pastor, Jesus te ama, independente da condição, porque Ele não morreu só pela Assembleia de Deus. Ele não morreu só por aqueles que acham que vão ser salvos. Ele não morreu só por testemunho de Jeová. Ele não morreu só por aqueles que estão aí fora perdidos. Ele morreu, foi por todos. Glória a Deus, aleluia. Todos. Aí Salomão ele começa descrevendo: goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã, porque vai passar, meu irmão, é passageiro, passa muito rápido. Aí às vezes a gente fica com medo: ai meu Deus, será que eu faço isso aqui ou será que eu não faço? Sabe onde existe um lugar que morreu cheio de sonhos e projetos? Lá no final da Avenida da Saudade. Ali moram muitas empresas que deveriam ter sido abertas. Ali moram muitos sonhos que deveriam ter sido construídos, ter ido atrás daquele sonho. Lá vivem muitas músicas e hinos que eram para ter sido compostas.
Porque teve gente que não teve coragem de compor o hino e dizer: esse aqui é para adorar a Deus. Lá existe muita gente que morreu sem dizer para alguém na rua: Jesus te ama. Ou também foi ceifado ou tirou a própria vida, muitas vezes por falta de um abraço, porque tem gente que pensa que depressão é brincadeira. Acha que o inimigo das nossas almas, ele está brincando para matar as pessoas. Ele não está. Ele está aí para matar, para roubar, para destruir. Enquanto muitas vezes a gente está preocupado com as coisas desta vida, o inimigo está ceifando aí fora. E nós precisamos proclamar o Evangelho de Cristo e dizer que no nome de Jesus e no sangue dele ainda há poder para libertar e salvar aquele que se perdeu. Ainda tem poder. Pastor, mas é difícil. Quem disse que seria fácil? Aí Salomão continua dizendo: tudo quanto vier à mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Aí eu estava dizendo lá no capítulo 7, versículo 2: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao coração. Aí ele escreve Provérbios, quando ele está na idade do lobo, segundo Freud, dos 40 aos 50, a idade da força, a idade que o homem está no auge, aí entre a sabedoria. Mas aí ele escreve agora Eclesiastes, o pregador, ele entende pela sabedoria de Deus. Se Deus não nos der sabedoria, Ele só vai nos entregando conforme o tempo. Aí ele escreve dizendo: voltei-me e vi que debaixo do sol, que não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, e nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem para todos. Sabe por que eu disse aqui que todos têm oportunidade? Está aqui. A oportunidade vai correr para grande, para pequeno, para branco, para preto, para amarelo, para gordo, para magro, para gente que tem aparência e para gente que não tem aparência, para gente que se acha que é e para gente que não se acha nada. A oportunidade, ela vai bater na porta de todo mundo, e nós vamos entender que nem Salomão, que não adianta a gente querer correr, porque a carreira não é dos ligeiros. Porque muitas vezes quem corre vai cansar, e quem anda alcança. A título de informação, você sabia que correr e caminhar gastam a mesma quantidade de calorias? Não, pastor, quem corre gasta mais. Não. A diferença está no tempo. Você correr 5 quilômetros e andar 5 quilômetros vai gastar a mesma quantidade. Qual a diferença? É o tempo que você vai levar do deslocamento. Se você corre em 5 quilômetros em 30 minutos, quem caminha em 1 hora vai chegar. E o gasto calórico vai ser o mesmo. E o que quer dizer isso, pastor? É simples. Quem vai querer correr, às vezes só vai chegar mais cansado lá no final. Quem vai caminhar vai chegar descansado e ainda com fôlego para caminhar mais um pouco. Então não adianta hoje você querer orar o dia inteiro e amanhã levantar sem orar. Não adianta querer jejuar 4, 5 dias hoje e chegar no mês que vem não querer mais o compromisso com Deus.
Ora hoje 10 minutos, mas não passa 10 minutos sem orar. Ora amanhã 10 minutos, mas não passa 10 minutos sem orar. Jejum amanhã até 6 horas da manhã, até as 8, até as 10, até o meio-dia. Mas não deixa chegar depois de amanhã e não jejuar e orar. Lê a Bíblia um capítulo, lê um versículo hoje, mas chega amanhã e continua lendo, porque quando chegar no final do ano, vai ter lido muito, o nome de Jesus vai ser glorificado. Não adianta eu querer ler a Bíblia hoje, não vai ter como. É 666 livros, é 160 ou 1132 capítulos e 32 mil versículos. Não tem como ler de uma vez, é aos pouquinhos, é na caminhada e no passo do gato, é uma perna na frente da outra, até o dia do arrebatamento. E se Jesus te chama hoje, é hoje que você vai morar com Ele na glória. Não adianta ter pressa, é tudo devagar e sempre constante e perseverante. O labaraia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, eu estou cheio da graça. O Yamanacanduraia, ele é baracando, Keminaia, ele é baracando, Minacandará. Recebe essa graça do Espírito que está descendo aqui, porque você veio para dar lugar, então abre a boca e dá lugar ao Espírito de Deus, porque Ele quer te renovar, Ele quer te tocar, Ele quer te encher, Ele quer fazer algo novo na tua vida. Deixa o Espírito de Deus para dar na tua vida. Seja Deus louvado eternamente. Não adianta a gente querer correr, não, meu irmão? É devagarzinho mesmo. É na tua pouca força mesmo. Porque se Deus quisesse gente muito forte, Ele fazia muita gente que nem Sansão. Sansão é exemplo, tinha força demais. Era muita força, muita unção para pouco entendimento. Fazia aquilo que Deus não queria, porque eu não posso ser sábio ao meu próprio entendimento. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. Aí a gente entende que Ele continua. Nem nos fortes a batalha. Todas as vezes que eu reflito sobre o povo de Israel, eu fico de boca aberta. Até hoje, Israel é do tamanho do nosso estado de Alagoas. Aproximadamente 288 mil metros quadrados. É pequeno Israel. Mas olha o que Deus fez através da vida daquele pequeno povo. Deus nunca precisou de um Estados Unidos para operar. Deus nunca precisou de uma Rússia, de uma China, de uma Coreia do Norte. As superpotências dos dias de hoje. Primeiro porque a maioria não quer saber muito de Deus. Não quer compromisso, embora o povo americano seja um povo muito temente. Na sua maioria, se não me falha a memória, eles são cristãos e servem ao Senhor. Os africanos. Aí Deus pega um povo pequeno, minúsculo. Aí você vê, para o povo tomar conta de 288 mil metros quadrados, você tem que parar na Bíblia para ver quantas guerras eles enfrentaram, quantas batalhas, quantas lutas, quanto eles trabalharam para chegar onde eles deveriam chegar. Mar Vermelho teve que se abrir, o Rio Jordão teve que se abrir ou baixar as águas. Faraó eles viram morrer. Aí às vezes a gente fica com qualquer batalha, a gente quer parar, a gente quer desistir, aí a gente fica com aquele negócio, a gente fica só prestando atenção na internet. Ai, porque eu vejo que o povo que abre esse tipo de empresa não dá certo. Lembra que a sua mãe dizia para você que você não era todo mundo?
Essa é a hora de você colocar isso em prática. Ah, pastor, porque tal área fulano quebrou, o problema é dele. O Deus que você serve faz muito mais, infinitamente mais do que nós pensamos. Pastor, é porque eu sou grande, o teu Deus é grande, meu irmão. Só que as coisas não começam grande. Deus, ele vai abrindo portas, Deus vai abrindo veredas, Deus vai fazendo você caminhar por lugares improváveis. Por caminhos que parece que não vai levar a lugar nenhum. Mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas no fim, eles são os caminhos de morte. Glória a Deus, glória a Deus. Por que servir a Jesus? Glória a Deus. É porque ele já abriu uma grande porta lá no céu. Glória a Deus. Que não adianta a gente querer correr para chegar lá no céu, que a gente só vai chegar naquele grande dia. Que ele vai abrir as portas. Salmo 24. Abrindo portas e entrará o Rei da Glória. E quem é esse? O poderoso na batalha. Ele é o Rei dos reis dos exércitos. A ele nós temos que prestar continência, louvor, adoração e glória, porque ele é santo para todos sempre. Ele já nos preparou. Não adianta a gente se desesperar com as coisas que vão se suceder amanhã. Às vezes a gente fica com o coração pequeno e apertado e dizendo: Senhor, como vai ser? Quando vai ser? Como vai acontecer? E Deus está dizendo: vai acontecer no meu tempo, vai acontecer na minha hora, vai acontecer no meu momento, porque sou o Senhor que faço e desfaço, que mando e desmando, que abro e fecho, mas a porta